cumprimentar. Bom dia, Leia. Deus abençoe você. Bom dia, irmão Carlos. Deus também abençoe você, o seu dia, seu domingo. Deus abençoe a todos. Manda nosso abraço, Leia, para sua mãe, irmã Lídia. Estamos com saudade dela. Amém. Hoje nós vamos estudar uma aula do capítulo 19 de 1 Reis. Só o capítulo 19. De uma forma mais objetiva, que fala da fuga de Elias, fugindo de Jezabel, com medo, temendo pela sua vida, fugindo para o Monte Horebe. É uma passagem muito interessante, com lições preciosas, muito edificante, com lições muito aplicáveis aos nossos dias, à nossa vida. Muito boa a mensagem dessa passagem do capítulo 19 de 1 Reis. Vamos aguardar mais um pouquinho, enquanto vão chegando mais pessoas. Cumprimento também o Nivaldo. Bom dia, meu querido irmão. Deus abençoe você, sua casa. Nós temos que prosseguir devido ao nosso tempo curto de aula proposto, 30 minutos. Então nós vamos já, passados mais 2 minutinhos, vamos aguardar e vamos então entrar na nossa aula de hoje. Vamos ver o capítulo 19 de 1 Reis. Obrigado por você ter decidido estar conosco. Logo mais às 18h30 vamos ter nosso culto, que estamos voltando gradualmente, então já estamos fazendo nosso culto presencial às 18h30 na Primeira Igreja Batista Parque Flamengo, e também continuamos transmitindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, os cultos. Há aqueles que não podem ir ou que ainda não se sentiram à vontade de se inscrever e ir ao culto presencial. Peço que você ore e nos ajude em oração para esse retorno, que o Senhor esteja sempre nos dirigindo e sendo por nós ouvido, uma voz que nos dirige. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este domingo maravilhoso, esta manhã de domingo tão preciosa, tão boa, depois de uma noite de bênção, de paz, de descanso. Agora nós vamos refletir na Tua Palavra, nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Tua ajuda, Deus. Nós confessamos diante do Senhor as nossas limitações, as nossas fragilidades, a nossa incapacidade diante da Tua Palavra, mas aquilo, Deus, que o Teu Espírito Santo irá nos iluminar através daquilo que o Senhor já revelou. Nós queremos aproveitar, desfrutar dessa bênção, desse privilégio que é estar olhando para a Tua Palavra e meditando na Tua Palavra. Mas nós precisamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, ó Deus, nessa tarefa. É isso, ó Deus, que eu te peço neste momento.
necessitado e agradecido, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis mostra a fuga de Elias, em que ele vai para o Monte Horebe, naquela sua oposição à idolatria, à apostasia na nação de Israel. E no capítulo 18 ele vence e derrota os 450 profetas de Baal. No 19, no afrontado e ameaçado de uma forma parece que mais forte, mais veemente, por Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, e ela faz uma ameaça de morte assim muito dura. Jezabel faz uma afirmação que é uma espécie de maldição, né? Uma maldição muito forte, dita contra o profeta. E eu vou ler o primeiro e o segundo verso, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, profetas que trabalhavam para a serviço da corte real, profetas de Baal. Verso 2 diz: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Jezabel faz essa afirmação de maldição e fala, interessante que ela fala que os deuses me castiguem. Que deuses são esses? Os Baalins, deuses quarta, quinta categoria, deuses com letras minúsculas, e ela sabe disso. Surpreendentemente é que isso acontece depois de uma manifestação exclusiva do poder de Deus, em que Elias derrota os 450 profetas de Baal, um profeta de Deus contra 450 profetas de Deus Baal, Deus falso. E o Deus poderoso, o único e poderoso Deus, Yahvé, o Senhor, ele faz com que o seu profeta destrua todos aqueles outros profetas. O fato é que Elias está desmascarando as aparências enganosas que encobrem a apostasia e também encobre uma política opressora que o rei Acabe e Jezabel exercem sobre a nação, sobre o povo, sobretudo sobre os pobres. Mas Elias, ameaçado, foge. Ele foge, ele tem medo. Isso também é surpreendente, porque ele tem medo e foge depois de tudo que aconteceu. No verso 4, você vai ver que Elias está claramente em depressão. Eu vou ler o verso 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. O verso 4 diz: E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele disse assim: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias está claramente em depressão. Um ser humano como qualquer um de nós. Igual a nós. Agora, Elias vivia, certamente, você vai concordar comigo, ele era um ser humano como nós, sujeito a emoções, sujeito a problemas, a medos, mas ele vivia com muito mais pressão, uma pressão muito maior do que qualquer um de nós já viveu.
Era uma situação muito difícil. E ele ora pedindo a morte. Você se lembra, por exemplo, de outro profeta que orou pedindo a morte também? Jonas fez isso. Então, é a pressão do labor do ministério que leva Elias a esse ponto. E Elias faz essa oração. Parece que ele chega à conclusão. Olha que interessante. Diante de tudo que acontece, parece que Elias chega à conclusão que a sua obra, aquilo que ele está fazendo, é infrutífero. Haja vista o que Jezabel faz depois desse triunfo retumbante que Deus deu através de Elias contra os profetas de Baal. E Jezabel não se detém nessa busca de matar o profeta, destruir o profeta, e parece que Elias chega à conclusão que a sua obra é infrutífera. E se a sua obra é infrutífera, isso é muito interessante, ele diz que infrutífera também é, consequentemente, a sua vida. Ou seja, a sua vida não valia a pena. Se ele acha que a obra é infrutífera, a sua vida não faz sentido. Agora, ele perde a confiança no triunfo de Deus. Será que Deus que fez esse triunfo agora, recente, não pode fazer o próximo? Não pode dar a próxima vitória? Diante de uma nova ameaça, então quer dizer que só lhe resta se retirar dessa arena de conflito, pedir para morrer? É interessante também, pessoal, que a Bíblia ela não esconde a fragilidade humana. É o contrário, no caso dessa passagem, a Bíblia tem a integridade, vamos dizer assim, integridade da palavra de Deus é vista na coragem de expor tipicamente a fragilidade de um grande homem, um grande profeta de Deus. Mas Elias está sentindo o quê? Desejo de morte. Provavelmente perda de apetite. Vai dizer o texto que quando chegou um anjo do Senhor, tocou nele e disse: Elias, levanta e come. Parece que ele tem perda de apetite, desejo de morte, falta de controle, excessiva autopiedade. Vai vendo, tudo isso são coisas prejudiciais. Crises de fé, Elias sente medo, Elias está completamente esgotado, ele está se sentindo desamparado. O verso 4, ele diz que ele entra num deserto. O deserto pode representar a sua própria condição espiritual. E Elias, pela fé, tinha acabado de derrotar 450 profetas. Deus tinha demonstrado a sua superioridade sobre outros deuses. Mas agora Elias está temeroso por causa de uma mulher que não para de ameaçar e faz isso de forma muito séria. E ele agora pede, inclusive, a morte. As ameaças dos inimigos da nossa vida, elas vêm de todas as partes. Muito frequentemente é dado crédito a essas ameaças, que muitas vezes são mentiras. Tem se dado crédito a essas ameaças que são mentiras em detrimento da verdade da palavra de Deus. Bom, no verso 5, a provisão extraordinária de Deus, que aliás lembra mais uma vez que Deus sempre faz isso. No verso 5, depois Elias se deitou debaixo da árvore, dormiu, de repente o anjo tocou nele e disse: levanta e come, Elias. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia
Olha que coisa extraordinária. Ali no deserto não tinha nada, de repente Elias desperta e havia pão assado sobre as brasas, quentes, e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e deitou-se novamente. Um anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Primeiro que Deus sempre vai dar a provisão. Não se esqueça disso. Deus, leve isso para a sua vida. Deus sempre dará a provisão que nós necessitamos. Qual era a maior necessidade de Elias? Elias tinha várias necessidades aqui. Recuperação física, paz e tranquilidade. Elias necessitava de refúgio espiritual. Elias precisava de um ajuste nas suas atitudes. Respostas às questões existenciais, como qual o sentido da minha vida? Qual o sentido de eu estar fazendo tudo o que eu estou fazendo? Elias necessitava também comunhão com outros crentes em Deus, em Javé. Elias necessitava de uma nova visão sobre Deus, porque a visão dele sobre Deus estava turvada, estava com névoa. O que mais que Elias precisava? Qual a outra necessidade de Elias, além dessas que eu listei? Existiam outras. O verso 6 e 7, Deus então, na sua misericórdia, faz com que Elias se sinta provido nas suas necessidades. Deus dá o sustento, Deus dá a força, Deus dá o repouso, Deus dá o vigor a esse servo que estava, o quê? Desanimado. O que Deus está dizendo para Elias quando Deus fala gentilmente com ele através do anjo do Senhor? Diz, Elias, levante, coma, a sua viagem será ainda muito longe, muito longa. O que Deus está dizendo para ele de forma gentil, dando a provisão, falando, orientando, tendo intimidade, comunhão? Deus está dizendo para ele, olha, seu ministério ainda está longe do fim. Deus está dizendo para ele, confie em mim. Deus está dizendo para ele, pare de se lastimar, pare de reclamar e avance, prossiga. Deus está dizendo para ele, você não está só. E Elias então é restaurado quando Deus dá para ele uma nova e exigente tarefa a cumprir. Elias, a sua viagem será ainda muito longa. E aí o texto vai dizer que Elias se levanta. Olha que interessante. Então, verso 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, agora fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar aonde? Até chegar a Horebe. Se levanta, revigorado, fortalecido, alimentado e vai para Horebe. Nós precisamos lembrar um pouquinho o que significa Horebe. E aqui há semelhanças entre a história de Moisés e a história de Elias. Monte Horebe é o mesmo lugar onde Moisés também foi sustentado por Deus e pelo mesmo período, 40 dias. Monte Horebe é um nome alternativo ao Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Onde Deus deu as leis para Moisés. Monte Horebe significa monte de Deus, ou lugar da aliança com Deus. E ali, no Monte Horebe, Elias entra numa caverna, o texto vai dizer. Não se pode comprovar, não tem como se comprovar isso, mas há uma grande possibilidade dessa caverna que Elias entra ser aquela fenda na rocha em que Moisés se colocou para ver a glória de Deus passar.
Isso está lá em Êxodo 33, verso 22. Agora, no nosso texto, voltando aqui, verso 9. Então, chegando em Horebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, Elias entra na caverna e a palavra do Senhor veio a Elias, verso 9 ainda, a parte B, e diz para ele: o que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Essa pergunta, o que fazes aqui, ela é sempre um chamado de Deus para a pessoa reafirmar a sua posição. Vocês estão lembrados do Gênesis 3:9, que Deus pergunta para Adão onde ele estava? Então, isso é um chamado de Deus para a pessoa reafirmar a sua posição. Isso também implica uma repreensão implícita de que ali não é o lugar certo para a pessoa estar. E isso ainda chama a pessoa a uma confissão dos seus medos, seus temores, seus sentimentos. O que é interessante notar também é que Deus se faz presente ali também. Deus sempre está junto. Deus parece, por assim dizer, na nossa linguagem humana, que Deus sofre junto. Não abandona, não deixa só. Vai orientando e vai junto. Vai provendo e está junto. Eu pergunto para você, quando você se sente esgotado na vida, não sei se você já se sentiu assim, quantas vezes se sentiu assim, ou se está se sentindo assim no momento. Quando você se sente esgotado na vida, o que te ajuda a recuperar-se? Tem várias coisas. Férias é outra coisa. Alimentar-se bem também te ajuda a recuperar-se quando você se sente esgotado. O alimento orgânico. Outra coisa que te ajuda a recuperar-se quando você se sente esgotado: contato e comunhão com outras pessoas. Sou eu, Senhor, o único que sobrou. Contato e comunhão com outras pessoas. Outra coisa que te ajuda a recuperar-se quando você está esgotado. Pode crer nisso. Tempo a sós. A solitude. Tempo que você tira para pensar na sua vida, avaliar a sua vida. Outra coisa que te recupera quando você está se sentindo esgotado. Tempo com Deus. O que mais te faz sentir-se recuperado quando você está esgotado? Você pode ter outras coisas nessa lista a acrescentar. Agora, então, Elias é convidado a sair da caverna. A partir do verso 9, com essa pergunta: o que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Senhor. Quebraram os teus altares, maltrataram os teus profetas à espada. Sou eu o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: saia daí, desse lugar, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, aí vem aquele texto belíssimo, que fala: então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Imagina que vento foi esse, para quebrar, esmigalhar as pedras. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor, antes diz, mas o Senhor não estava nesse vento impetuoso. Depois do vento veio um terremoto, também é algo extraordinário, ali não é lugar de terremoto, e o texto vai dizer: o Senhor também não estava no terremoto.
Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou eu o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Algumas perguntas só para pensarmos. Você não precisa responder para mim, pelo menos. Pode responder para você, para Deus. Você alguma vez já sentiu que não poderia mais dar nenhum passo? O que te deixou tão desencorajado assim? E o que te levantou? O que te fez levantar? Essas histórias da Bíblia, quem sabe, tem falado com você de forma que você fala: isso aqui serve para mim, essa experiência serve para a minha vida. E você às vezes precisa olhar para essas histórias e tirar lições. Por exemplo, eu preciso ficar em silêncio para ouvir Deus falar. Às vezes nós estamos agitados. Aqui pode ser aquele terremoto, aquele vento, aquele fogo espontâneo do nada, mas Deus falou com Elias no silêncio, naquela brisa suave. Às vezes nós precisamos ficar em silêncio para ouvir a Deus. Interessante isso. Algumas vezes Deus fala através desses murmúrios suaves. Eu posso me sentir completamente só, mas eu não estou de fato só, em nenhum momento. Deus vai me renovar, Deus vai te renovar, Deus vai nos sustentar. As coisas estão ruins, as coisas não estão boas, sim, mas eu vou te dizer, as coisas não estão tão ruins quanto parece. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Do que você mais precisa diante de tudo que nós estamos vivendo? Diante da luz da palavra de Deus, a preciosidade que nós temos à nossa disposição e diante do chão da vida, da realidade da vida, eu te pergunto: do que você mais precisa nesse exato momento da sua vida? Olha, eu vou te dizer, talvez seja apenas uma boa noite de sono. Você tem tudo que Deus já te deu, que te capacita a fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Você já tem tudo isso. Talvez você precise apenas de uma boa noite de sono. Descanso físico. Nós precisamos disso. Nós somos frágeis na nossa constituição física. Nós precisamos também de um renovo constante, espiritual. A semelhança do que aconteceu com o grande homem de Deus, profeta Elias. O tempo todo nós precisamos dessa renovação espiritual. O espírito é aquela parte no homem que se comunica com Deus. E às vezes nós alimentamos o nosso corpo físico e não alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus. Então nós precisamos sempre desse renovo, desse vigor espiritual que a palavra de Deus nos traz. Nós precisamos, em suma, ouvir Deus falar. E Deus fala. Deus sempre fala. E eu quero agora, encerrando, não vou ler a partir do que já lemos, a partir do verso 15 depois nós podemos ler, mas eu quero pensar algo para essa EBD, te
perguntando como nós, como igreja do Senhor, como nós, como amigos, podemos orar por você. Se você quiser, se você sentir, a qualquer momento você pode entrar ali no espaço reservado de chat, comentários e colocar como nós podemos orar por você. Eu sei que vocês podem orar por mim da seguinte forma, pedindo que o Senhor abençoe o pastor Vanderlei, que dê a ele sempre a fé e a confiança no poder de Deus que sempre está presente. Um Deus que age, um Deus que jamais nos deixa só. Então nós precisamos ter a nossa consciência sempre renovada, a nossa fé mantida nesse Deus poderoso que sempre está conosco. Eu quero que vocês orem pela nossa igreja, quero que vocês nos ajudem em oração pela nossa igreja local, a Primeira Igreja Batista Parque Flamengo. Quero pedir que vocês orem pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelo meu ministério. Quero pedir que vocês orem por mim, aliás, me ajudem a orar, orem em favor da minha família, minha filha gestante, meu genro, que moram nos Estados Unidos, minha nora gestante, meu filho, que moram aqui pertinho de nós. Quero que você ore também pela minha esposa, pela vida dela, pelo trabalho dela, pela saúde dela. Ore pela minha família, porque nós precisamos muito da sua ajuda. E nós também iremos orar por você. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje, então, às 18h30, teremos um novo encontro. Aqueles que forem até o local de culto e também por este canal aqui. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento de meditação, reflexão na Tua Palavra, que essas coisas que pensamos, meditamos, ó Deus, faça muito sentido na nossa vida. Não deixe, Senhor, que seja apenas algo que ouvimos, até gostamos, mas que não deixemos produzir fruto nos nossos corações. Ao contrário disso, ó Deus, faça com que a Tua Palavra encontre solo fértil nos nossos corações. Que tudo aquilo que nós estudamos, vimos e falamos seja aplicado às nossas vidas. Porque, ó Deus, nós precisamos viver uma vida em comunhão com o Senhor, ouvindo a Tua voz, crendo no Senhor, crendo, ó Deus, declarando o Teu poder. E tudo, ó Deus, à luz da Tua bendita e santa palavra. Muito obrigado, Deus, por esta aula. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Um bom domingo, um bom almoço e vivam esse dia para a glória do Senhor. Vivam todos na paz.